O carro dele valia mais de R$ 500.000. A estrada estava vazia. E a única pessoa que parou para ajudar era uma mulher simples, com 2 filhos. Ele a tratou mal. Ela ajudou assim mesmo. O que nenhum dos dois sabia naquele momento é que aquela não era a primeira vez que ela salvava a vida dele. Eduardo Matos não era o tipo de homem que perdia tempo. Cada minuto da vida dele tinha destino certo: reunião, contrato, decisão, resultado. Ele havia construído uma das maiores construtoras do estado saindo do zero, sem herança, sem padrinho, sem atalho. Tudo na força do trabalho e de uma determinação que a maioria das pessoas nem de longe conseguia acompanhar. Quem estava ao redor dele sabia disso. Quem tentava atrasar ele pagava caro. E quem ousava dizer que não dava tempo, ouvia uma resposta seca e direta que não deixava espaço para discussão. Naquela manhã, Eduardo acordou antes do sol. Tomou café em pé, checou os e-mails enquanto o filho ainda dormia, e às 6h30 já estava no carro com Miguel no banco de trás, mochila no colo, caderninho na mão. A viagem até a cidade de Valença do Campo levaria pouco mais de 3 horas pela estrada estadual, e Eduardo tinha uma reunião marcada com investidores que não podia de forma alguma atrasar. Era uma negociação que ele vinha construindo havia meses. Não havia espaço para imprevisto. Miguel tinha 8 anos e já sabia como funcionava o ritmo do pai. Não reclamava, não fazia perguntas demais, não pedia paradas desnecessárias, abria o caderninho e desenhava. Estradas, árvores, postes, cavalos na beira do caminho. Era o jeito dele de viajar. Eduardo admirava isso no filho, aquela calma que o menino tinha, aquela capacidade de se bastar. Às vezes pensava que Miguel havia herdado isso da mãe. E quando esse pensamento vinha, ele empurrava para o lado e voltava para o celular. A estrada estadual que cortava o interior era daquelas que o GPS insistia em sugerir como alternativa mais rápida, mas que quem conhecia evitava sempre que possível. Asfalto irregular, trechos de terra compactada, curvas fechadas e nenhuma cobertura de sinal decente por longos trechos. Eduardo escolheu essa rota mesmo assim, porque economizava 40 minutos. E 40 minutos para ele valiam muito. A primeira hora de viagem foi tranquila. Eduardo falou ao telefone durante quase todo o trajeto, resolvendo pendências, confirmando detalhes da reunião, respondendo mensagens com uma mão enquanto dirigia com a outra. Miguel desenhava em silêncio no banco de trás. Em determinado momento, o menino olhou pela janela e ficou parado, olhando para um trecho da estrada com uma expressão estranha, como se reconhecesse aquele lugar sem nunca ter estado ali. Não disse nada. Voltou para o caderninho. Foi perto da 2ª hora de viagem que o painel do carro acendeu. Um símbolo laranja que Eduardo conhecia, mas que escolheu ignorar naquele momento. O motor estava esquentando acima do normal. Ele reduziu um pouco a velocidade, jogou o ar-condicionado no mínimo e continuou. Tinha passado por uma situação parecida antes e o carro havia aguentado. Dessa vez, não aguentaria. 20 minutos depois, a fumaça começou a sair debaixo do capô. Eduardo desacelerou, encostou na beira da estrada e desligou o motor. Saiu do carro, abriu o capô com cuidado e recuou com o rosto protegido pelo braço. O calor que saiu de lá era intenso. Ele ficou parado, olhando para aquele emaranhado de peças e tubulações, sem entender absolutamente nada do que via. Eduardo Matos sabia construir prédios de 30 andares, sabia negociar contratos milionários, sabia demitir sem tremer a voz, mas de mecânica não entendia nada. Pegou o celular. Sem sinal. Tentou se mover alguns metros para os lados. Nada. Olhou para os 2 lados da estrada. Nenhum carro à vista, nenhuma casa, nenhum posto. Só o sol a pino, o asfalto quente e o silêncio pesado do interior. Ligou para o serviço de assistência do carro. A chamada caiu antes de completar. Tentou o sócio, tentou o assistente pessoal, tentou qualquer número que pudesse resolver aquilo.
O celular não completava nenhuma chamada. Miguel desceu do carro devagar, ficou de pé na beira da estrada e olhou para o pai sem dizer nada. Depois olhou para a paisagem ao redor, para as árvores baixas, para o céu aberto, para aquele trecho de estrada que parecia igual a qualquer outro, mas que tinha alguma coisa diferente. Abriu o caderninho e começou a desenhar. O carro parado, o capô aberto, o pai de pé com o celular na mão, o sol em cima de tudo. Miguel desenhava o que via. E o que ele via naquele momento era o pai dele, pela primeira vez na vida, completamente sem saída. Uns 15 minutos se passaram sem que nenhum carro aparecesse. Eduardo já havia dado 3 voltas ao redor do veículo, tentado ligar o motor 2 vezes sem sucesso e verificado o celular mais de 20 vezes. A reunião em Valença do Campo começaria em menos de 2 horas. Ele estava no meio do nada, sem sinal, sem solução, com um filho de 8 anos do lado e um carro que não dava sinal de vida. Era o tipo de situação que dinheiro não resolvia na hora. Isso, para Eduardo, era insuportável. Foi quando o barulho de um carro apareceu ao longe. Um motor velho, daqueles que fazem mais barulho do que deveriam, que anunciavam a chegada bem antes de aparecer na curva. Eduardo ficou de pé na beirada da pista e acenou. O carro era simples, visivelmente antigo, com uma mochila amarrada no teto e 2 meninos visíveis pelo vidro traseiro. Ao volante, uma mulher. O carro diminuiu a velocidade e parou alguns metros à frente. A mulher desceu com naturalidade, como se parar para ajudar estranhos na estrada fosse a coisa mais normal do mundo. Tinha uma presença tranquila, aquele jeito de quem está acostumada a resolver o que aparece sem fazer alarde. Olhou para o carro de Eduardo, para o capô aberto, para a fumaça que ainda escapava em fios finos, e então olhou para ele. "Problema no motor?" ela perguntou simplesmente. Eduardo cruzou os braços. "Tá resolvido. Só preciso de sinal para ligar para o seguro." Ela olhou para o celular na mão dele, para a tela que claramente não mostrava nenhuma barra de sinal, e não disse nada. Caminhou em direção ao carro, foi direto ao capô e começou a examinar o motor com uma atenção que Eduardo não esperava. Ele ficou parado, sem saber muito bem o que fazer com aquela situação. Do carro dela, um menino de uns 6 anos desceu e foi direto para Miguel com um sorriso largo. "Oi, você tem o que aí?" Miguel mostrou o caderninho sem dizer nada. O menino se aproximou curioso, olhou os desenhos e abriu os olhos. Você desenhou o carro queimando, ficou igual." Miguel olhou para Enzo por um segundo e pela primeira vez em horas deu uma risada curta e genuína. Eduardo ouviu aquela risada da beira da estrada e parou por um segundo. Fazia tempo que não ouvia aquilo. A mulher se endireitou e olhou para Eduardo. "O problema eu já sei qual é. Meu irmão mais velho vai conseguir a peça na cidade, mas vai levar um tempo." "Quanto tempo?" "Umas 2 horas, talvez menos." Eduardo respirou fundo e olhou para o horizonte. A reunião estava perdida. 2 meses de negociação, perdidos numa estrada do interior por causa de um superaquecimento que ele havia ignorado quando ainda dava tempo de resolver. Ele sabia disso, e a consciência desse erro pesava mais do que qualquer coisa que aquela mulher pudesse dizer. "Tem uma casa aqui perto," ela disse, sem drama, sem forçar. "Da Dona Conceição. A senhora é boa, tem café sempre pronto. Vocês podem esperar lá enquanto a gente resolve." Eduardo ia recusar. Já estava formulando a resposta na cabeça quando Miguel apareceu do lado dele, com Enzo junto, e disse baixinho: "Pai, eu tô com sede." Ele olhou para o filho, olhou para a estrada vazia. Olhou para o sol que não tinha a menor intenção de dar trégua. "Tudo bem," ele disse. "Quanto tempo para essa casa?" 10 minutos a pé." Eduardo pegou a mochila do filho, trancou o carro e começou a caminhar. A mulher caminhou junto, sem pressa, sem tentar puxar conversa forçada. Theo, o filho mais velho dela, já havia pegado a bicicleta do porta-malas e pedalava na frente em direção à cidade. Miguel andava do lado de Enzo.
os dois conversando sobre os desenhos do caderninho como se tivessem se conhecido há anos. E Eduardo Matos, o homem que não parava para nada, estava caminhando numa estrada de interior, sem reunião, sem sinal, sem controle de nada. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha escolha, a não ser ir aonde alguém estava levando. E aquela mulher, cujo nome ele ainda nem havia perguntado, caminhava ao lado dele como se salvar estranhos na estrada fosse apenas mais uma parte normal do dia. Ele não sabia o nome dela, não sabia de onde ela vinha, não sabia absolutamente nada sobre ela. Mas naquela estrada, naquele calor, com o filho rindo ao lado de um menino que havia acabado de conhecer, algo dentro de Eduardo Matos rachou. Pequeno, quase imperceptível, mas rachou. O nome dela era Sara. Eduardo descobriu isso quando Enzo gritou da frente do caminho, animado com alguma coisa que havia encontrado na beira da estrada, e ela respondeu sem parar de caminhar. Sara, um nome simples, dito com uma naturalidade que combinava com tudo nela. Eduardo não perguntou sobrenome, não perguntou mais nada. Continuou andando em silêncio, com a mochila do filho no ombro e o peso de uma reunião perdida na cabeça. A casa de Dona Conceição apareceu depois de uma curva fechada, escondida por um grupo de árvores antigas que formavam uma sombra generosa na entrada. Era uma casa pequena, de paredes brancas com o tempo já marcado nas quinas, janelas com grades de ferro pintadas de verde, e uma varanda de madeira onde uma cadeira de balanço balançava sozinha com o vento. Tinha um jardim na frente, simples, com plantas que cresciam sem nenhum padrão calculado, mas que juntas formavam uma coisa bonita sem querer. Eduardo olhou para aquela casa e sentiu alguma coisa que não conseguiu nomear. Não era admiração, não era pena, era quase como reconhecimento, como se aquele lugar tivesse uma linguagem que ele havia esquecido de falar. Dona Conceição apareceu na varanda antes mesmo de chegarem ao portão. Uma mulher de cabelos completamente brancos, postura reta de quem passou a vida ensinando gente a se sentar direito, e um olhar que parecia ler as pessoas antes mesmo de ouvi-las. Ela abriu um sorriso largo quando viu Sara, depois abaixou o olhar para as crianças. E por último olhou para Eduardo. A expressão dela mudou por uma fração de segundo. Algo passou por aqueles olhos velhos e experientes que Eduardo não conseguiu identificar. Ela não disse nada. Sorriu de novo e abriu o portão. Entra, entra. O café tá quente. A cozinha de Dona Conceição era o tipo de lugar que existe cada vez menos no mundo. Mesa de madeira no centro, 4 cadeiras que não combinavam entre si, mas que combinavam com tudo ao redor. Uma janela aberta, com vista para um quintal cheio de bananeiras e o cheiro de café passado na hora, misturado com o de pão que havia saído do forno não muito antes. Miguel entrou e ficou parado na porta por alguns segundos, olhando ao redor com aquela atenção quieta que ele tinha. Enzo puxou o braço dele e os dois foram sentar num banquinho de madeira perto da janela, ombro a ombro, retomando a conversa sobre os desenhos como se a caminhada inteira não tivesse interrompido nada. Eduardo ficou em pé perto da porta. Sara já estava na cozinha, ajudando Dona Conceição a tirar xícaras do armário, com aquela familiaridade de quem frequenta aquela casa há anos. Ele observou isso e percebeu que não sabia nada sobre a vida daquela mulher. Sabia que ela tinha 2 filhos, que andava numa estrada do interior numa tarde de calor, que tinha mochila no teto do carro e que entendia de mecânica. Era tudo. Pode sentar, Dona Conceição disse para Eduardo, sem olhar para ele, como se soubesse que ele ainda estava de pé. Em pé você não resolve o carro mais rápido. Eduardo sentou. Sara colocou o café na mesa e foi para o lado de fora verificar se Theo havia conseguido contato com alguém na cidade. Eduardo olhou para a xícara na sua frente e depois olhou pela janela. Viu Sara no quintal, de costas, com o celular no ouvido, gesticulando enquanto falava. Havia alguma coisa no jeito dela que continuava o incomodando de uma forma que ele não sabia explicar direito.
Não era arrogância, não era julgamento, era uma presença, como se ela ocupasse o espaço onde estava de um jeito completo, sem precisar de mais nada ao redor para se sustentar. Dona Conceição sentou do outro lado da mesa e envolveu a xícara com as duas mãos. Você é da cidade grande, ela disse. Não era pergunta. Sou. Estava com pressa quando o carro parou. Tinha uma reunião importante. Ela balançou a cabeça devagar. Sempre tem. Tomou um gole de café e ficou olhando para Miguel e Enzo, que conversavam animados perto da janela. Esse menino aí, ela disse, apontando com o queixo para Miguel. Última vez que eu vi um olhar assim foi no filho da minha vizinha. O pai viajava toda semana, voltava no fim de semana cansado demais para brincar. Ela fez uma pausa curta. O menino cresceu sem saber qual era o time do pai, sem saber o que ele gostava de comer, sem saber quase nada dele. Eduardo não respondeu. Não tô falando que você é assim, Dona Conceição completou, com uma calma que era mais pesada do que qualquer acusação. Tô só dizendo o que vejo. Nesse momento, Sara voltou para dentro com um sorriso. Theo já pegou a peça. Daqui a pouco ele chega. Eduardo olhou para ela. Ele foi de bicicleta até a cidade? Foi. São mais de 10 quilômetros. São 12, Sara confirmou, sem drama, como se 12 quilômetros de bicicleta no calor do interior fosse a coisa mais simples do mundo para um menino de 11 anos. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Havia algo naquilo que o desarmou completamente, sem pedir licença. Ele pagava uma fortuna para ter assistência veicular 24 horas, seguro completo, um assistente pessoal disponível a qualquer hora. E no momento em que precisou de ajuda de verdade, no meio de uma estrada sem sinal, quem resolveu foi um menino de 11 anos numa bicicleta velha, sem reclamar, sem pedir nada em troca. Os dois adultos ficaram na mesa enquanto as crianças brincavam. Eduardo não era homem de conversa fácil, mas Dona Conceição tinha aquele jeito raro de fazer o silêncio trabalhar a favor de quem precisava pensar. E Eduardo, naquelas 2 horas de espera, pensou mais do que havia pensado nos últimos meses. Pensou na reunião que havia perdido e percebeu que aquilo doía menos do que deveria. Pensou no painel do carro, acendendo laranja, e em como havia escolhido ignorar. Pensou em Miguel desenhando em silêncio no banco de trás por horas, sem pedir nenhuma atenção. Theo chegou com a peça quando o sol já estava começando a ceder um pouco do calor mais pesado do dia. Entrou pela porta dos fundos, suado, com o rosto vermelho, e foi direto tomar água antes de dizer qualquer coisa. Sara pegou a peça das mãos dele, olhou para confirmar que era a certa e foi para o lado de fora. Eduardo se levantou para acompanhar. Ela trabalhou no carro, com uma segurança que deixava claro que não era a primeira vez. Mãos firmes, movimentos diretos, sem hesitação. Eduardo ficou do outro lado do capô observando. Em algum momento tentou ajudar e ela indicou com calma onde ele podia segurar. Não foi condescendente, não foi didática. Simplesmente o incluiu no processo como se fosse natural. 20 minutos depois o carro estava funcionando. Motor ligado, temperatura normal, nenhum sinal de problema. Eduardo ficou olhando para aquilo por um segundo. Depois tirou a carteira, pegou algumas notas e estendeu para Sara. Era um valor alto, mais do que suficiente para cobrir qualquer custo que ela tivesse tido. Sara olhou para o dinheiro. Depois, olhou para Eduardo. E recusou com uma calma tão absoluta que ele não encontrou nenhuma resposta à altura. Não precisa, ela disse simplesmente. Foi tempo seu. Foi o esforço do seu filho. Foi, ela concordou. E eu não me arrependo de nenhum dos dois. Eduardo continuou com o dinheiro estendido na mão, sem jeito. Ninguém havia recusado o dinheiro dele em muito tempo. Talvez nunca. Ele não sabia o que fazer com aquela situação. Não havia manual para isso. Por que você ajudou? Ele perguntou. A pergunta saiu mais direta do que ele pretendia, quase como uma exigência de explicação. Sara não se ofendeu.
Pensou por um segundo, olhou para os filhos que estavam se despedindo das crianças com aquela tristeza leve de quem sabe que a brincadeira acabou, e respondeu com uma frase que Eduardo não esperava. Porque um dia alguém vai precisar fazer isso pelo meu filho, e eu quero que o mundo seja o tipo de lugar onde isso acontece. Eduardo não respondeu. Não havia nada a dizer depois daquilo. Guardou o dinheiro devagar. Chamou Miguel, agradeceu a Dona Conceição com um aceno seco que não chegou nem perto de expressar o que estava sentindo e foi para o carro. Miguel entrou no banco de trás, acenou pela janela para Enzo com um sorriso que durou tempo demais para ser apenas educação. Eduardo ligou o motor, colocou o carro em marcha e seguiu pela estrada. No retrovisor, viu Sara parada na beirada, olhando o carro ir embora. Dona Conceição estava atrás dela, na varanda, com aquela expressão estranha de quem sabe algo que os outros ainda não sabem. Eduardo dirigiu em silêncio por longos minutos. A reunião havia sido remarcada. O dia havia sido salvo por uma mulher que recusou dinheiro e por um menino que pedalou 12 quilômetros sem reclamar. E uma frase ficou girando na cabeça dele sem parar, sem dar descanso, sem pedir licença para ficar. Porque um dia alguém vai precisar fazer isso pelo meu filho. Ele não conseguia explicar por que aquelas palavras doíam. Mas doíam. De volta à cidade, Eduardo tentou retomar o ritmo de sempre. Reunião remarcada, agenda reorganizada, pendências resolvidas uma por uma. Era o que ele sabia fazer. Era o que sempre havia funcionado. Quando a vida complicava, ele acelerava. Quando algo fugia do controle, ele trabalhava mais até recuperar o controle. Era uma equação simples que havia funcionado por anos. Mas dessa vez, por mais que ele acelerasse, alguma coisa não voltava para o lugar. A frase de Sara ficou, não de um jeito barulhento, não como uma obsessão. Ficou do jeito mais incômodo possível, que é o jeito quieto. Aparecia nas horas em que ele estava sozinho, entre uma ligação e outra, no elevador, no trânsito, porque um dia alguém vai precisar fazer isso pelo meu filho. Eduardo tentou analisar aquilo racionalmente, encontrar algum exagero na frase, alguma ingenuidade que justificasse descartá-la. Não encontrou, e isso o incomodava mais do que a frase em si. Na noite de volta para casa, Miguel foi direto para o quarto fazer o dever de casa. Eduardo ficou na sala, com o computador aberto e os olhos parados na tela. Depois de um tempo, sem planejar, levantou, foi até o quarto do filho e bateu na porta. Miguel olhou para cima do caderno com uma expressão de surpresa discreta, daquelas que as crianças têm quando algo foge completamente do padrão. "Você tá bem?" Eduardo perguntou. Miguel ficou um segundo em silêncio, como se estivesse medindo a pergunta. "Tô", ele respondeu. "Tem certeza?" O menino olhou para o caderno. Depois olhou para o pai. "Você nunca pergunta isso", ele disse. Não com mágoa, com uma observação simples e direta, que era muito mais pesada do que qualquer acusação. Eduardo ficou parado na porta sem saber o que responder, porque Miguel estava certo. Ele perguntava se o filho havia comido, se havia feito o dever, se estava com febre, mas não perguntava aquilo. Nunca perguntava aquilo, e o filho havia notado. Havia notado e guardado, daquele jeito silencioso que era tão parecido com ele mesmo que doía reconhecer. "Você gostou do Enzo?" Eduardo tentou, mudando para um terreno menos fundo. Miguel abriu um sorriso pequeno. "Ele é engraçado. Faz umas perguntas que a gente não espera." Pausou. "Posso ver ele de novo um dia?" "A gente vê." E Miguel assentiu e voltou para o caderno. Eduardo ficou mais um momento na porta, olhando para o filho que desenhava nas margens do caderno de dever enquanto pensava nas respostas. Sempre desenhando, sempre guardando o que sentia em imagens, porque as palavras entre eles nunca haviam tido muito espaço. Fechou a porta devagar e voltou para a sala. Ficou sentado no escuro por um tempo que não soube medir. Nos dias seguintes, o trabalho voltou a tomar conta de tudo, como sempre fazia.
Mas havia uma diferença que Eduardo não conseguia ignorar. Antes, quando mergulhava nos negócios, o resto do mundo desaparecia completamente. Agora, o resto do mundo ficava ali, numa camada fina embaixo de tudo, insistindo em existir. A imagem de Miguel rindo com Enzo na beira da estrada. A casa de Dona Conceição com aquele cheiro de café e pão. Sara trabalhando no motor com aquela calma de quem não precisa provar nada para ninguém. E a frase. Sempre a frase. Numa tarde, sem avisar ninguém, Eduardo saiu mais cedo do escritório. Pegou Miguel na escola ele mesmo, coisa que o motorista costumava fazer. O filho saiu pelo portão, viu o pai encostado no carro e parou por um segundo antes de continuar andando. Não disse nada. Mas quando chegou perto, colocou a mochila no banco traseiro com um cuidado maior do que o normal, como se estivesse tentando não assustar aquele momento. Foram tomar sorvete numa sorveteria perto de casa. Sentaram numa mesinha de fora, sem pressa, sem celular na mão. Eduardo fez perguntas. Perguntas reais, não as de checklist. O filho respondeu devagar no começo, com aquela cautela de quem não tem certeza se a conversa vai continuar ou se vai ser interrompida por uma ligação. Mas a ligação não veio. E depois de um tempo, Miguel começou a falar com mais liberdade sobre a escola, sobre um colega que havia feito um desenho parecido com o dele, sobre uma história que havia lido e que queria contar. Eduardo ouviu. Ouviu de verdade, sem planejar a resposta enquanto o filho falava. E percebeu, com um peso que não esperava sentir, que não sabia de quase nada da vida diária do filho. Não sabia o nome do melhor amigo. Não sabia qual era a matéria favorita. Não sabia o que Miguel sonhava quando crescesse. Tinha um filho de 8 anos morando na mesma casa que ele, e havia uma distância entre os dois, que não era medida em metros. Voltaram para casa no fim da tarde. Miguel dormiu cedo. Eduardo ficou na varanda, olhando para a cidade lá embaixo, e ficou pensando naquela estrada do interior. Pensando em como um carro parado num lugar sem sinal havia feito mais por ele em algumas horas do que anos de agenda cheia. E pensando em Dona Conceição, naquele olhar que ela havia lançado para ele na chegada, aquela expressão que passou rápido, mas que havia ficado gravada de um jeito que ele não conseguia explicar. Era como se ela o conhecesse. Não como quem já viu a foto de alguém famoso e reconhece o rosto. Era um reconhecimento diferente, mais fundo, do tipo que vem de ter visto alguém num momento que esse alguém não sabe que foi visto. Eduardo foi dormir com esse pensamento e acordou com ele ainda lá. Semanas se passaram. A construtora estava no meio de um processo de expansão que exigia atenção total, e Eduardo deu essa atenção. Mas havia algo diferente na forma como ele estava trabalhando, menos agressivo nas reuniões, mais disposto a ouvir antes de decidir. Marcos Leal, seu sócio de anos, comentou numa tarde que Eduardo estava estranho ultimamente, com um sorriso que tentava ser leve, mas que tinha uma ponta de desconforto. Eduardo não respondeu. Fez uma anotação mental sobre aquele sorriso e seguiu em frente. Numa sexta à noite, Eduardo foi buscar Miguel na escola e encontrou o filho na saída com o caderninho aberto, mostrando um desenho para uma professora. A professora viu Eduardo chegando e disse, com um entusiasmo genuíno, que Miguel tinha um talento fora do comum, que os desenhos dele contavam histórias inteiras sem precisar de uma palavra. Eduardo olhou para o filho que fechava o caderninho com aquele sorriso tímido de quem não sabe muito bem como receber um elogio. E pensou em quantas coisas assim ele havia perdido. Não porque não estivesse lá, mas porque mesmo quando estava, não estava de verdade. No caminho de volta, Miguel ficou quieto por um tempo e depois abriu o caderninho sem cerimônia. Folheou as páginas até encontrar o que procurava e estendeu para o pai na direção do banco da frente. Eduardo pegou o caderninho no semáforo e olhou. Era o desenho da estrada, o carro parado, o capô aberto, o sol em cima de tudo.
Mas dessa vez, Miguel havia completado o desenho. Havia acrescentado Sara do lado do carro, Enzo e Miguel sentados juntos na beira da estrada, Dona Conceição na varanda ao fundo e Eduardo em pé, sozinho, do lado de fora de tudo, olhando para a cena de longe. E embaixo do desenho, com aquela letra de criança que ainda misturava maiúsculas e minúsculas sem regra, o filho havia escrito uma frase que fez Eduardo segurar o volante mais firme para não tremer a mão. O dia que a gente precisou de alguém e alguém apareceu. O semáforo abriu, Eduardo não saiu, o carro atrás buzinou, ele não ouviu. Ficou olhando para aquela frase escrita pela mão de um menino de 8 anos que havia entendido em poucas horas o que o pai estava levando semanas para processar. Que a vida não para de se mover só porque você decide não olhar para ela. Que as pessoas certas aparecem. Que quando aparecem, a escolha de reconhecê-las ou não é inteiramente sua. A buzina soou de novo. Eduardo respirou fundo, colocou o carro em marcha e seguiu. Mas alguma coisa havia se movido dentro dele de um jeito que não tinha mais volta. Uma decisão estava se formando sem que ele tivesse consciência clara dela ainda. Como uma planta que cresce embaixo da terra antes de aparecer, silenciosa, firme, inevitável. E naquela mesma noite, enquanto Eduardo olhava para o teto sem conseguir dormir, do outro lado da cidade, dentro de uma sala fechada e iluminada por monitores, Marcos Leal terminava de assinar um documento que em poucos dias destruiria tudo que Eduardo havia construído. A primeira ligação chegou numa terça-feira de manhã, antes das 7. Eduardo ainda estava se preparando para sair quando o telefone tocou com o número do contador da empresa. Aquino nunca ligava antes do horário comercial. Nunca. Eduardo atendeu com aquela sensação de quem sabe, antes de ouvir qualquer palavra, que o que vem a seguir vai mudar alguma coisa. Eduardo, eu preciso que você venha ao escritório agora. Não por e-mail, não por telefone, pessoalmente. E não fala com ninguém antes de chegar aqui. A voz de Aquino era de quem havia passado a noite acordado. Eduardo chegou ao escritório 40 minutos depois. Aquino estava na sala de reunião com 2 documentos impressos na mesa e uma expressão que Eduardo nunca havia visto naquele homem em mais de 10 anos de trabalho junto. Era a expressão de quem encontrou algo que não queria ter encontrado. Me fala, Eduardo disse fechando a porta. Aquino empurrou os documentos pela mesa. A auditoria que você pediu no mês passado, a de rotina, ela encontrou movimentações que não fecham, valores transferidos para uma empresa fornecedora que não existe, contratos assinados com autorizações que foram forjadas. Fez uma pausa. Eduardo, alguém de dentro está desviando recursos da construtora há pelo menos 2 anos. Eduardo ficou olhando para os documentos sem tocar neles. Quanto? O que conseguimos rastrear até agora é pouco mais de 4 milhões. Mas os caminhos sugerem que pode ser mais. Quem? Aquino não respondeu na hora. Pegou uma caneta, girou entre os dedos 2 vezes e então olhou diretamente para Eduardo. As autorizações passam todas pelo mesmo acesso, mesmo login, mesma senha de confirmação. Pausa. É o acesso do Marcos. O nome caiu no meio da sala como uma pedra dentro de água parada. Eduardo não se mexeu, não respirou diferente, não cerrou o punho, não mudou a expressão. Ficou completamente imóvel por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Depois, puxou a cadeira, sentou devagar e pegou os documentos. Leu cada página com a atenção de quem não quer acreditar no que está lendo, mas não consegue encontrar nenhum erro. Os números eram precisos, as datas eram verificáveis, os rastros eram reais. Marcos Leal, seu sócio de 16 anos, o homem que havia estado do lado dele desde antes da construtora ter nome, havia passado 2 anos retirando dinheiro da empresa por dentro, com a paciência e a meticulosidade de quem planeja uma saída que ninguém vai conseguir rastrear rápido o suficiente. Mas havia planejado mal,
ou havia subestimado Aquino, ou havia subestimado Eduardo. Nas horas seguintes, a dimensão da traição foi crescendo. Não era só dinheiro desviado. Marcos havia firmado contratos paralelos, usando o nome da construtora sem autorização. Havia comprometido garantias que a empresa nem sabia que estavam comprometidas. Havia criado uma estrutura inteira que, quando viesse à tona, colocaria o nome de Eduardo no meio de irregularidades que não eram dele, mas que levariam tempo e dinheiro para provar que não eram. Era um golpe construído para destruir. Não só para enriquecer, para destruir. Eduardo ligou para Marcos no meio da tarde. O telefone chamou 3 vezes e foi para a caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Mandou mensagem. Nenhuma resposta. Pediu para o assistente verificar se Marcos havia entrado no escritório naquele dia. A resposta veio rápida. Marcos havia cancelado todos os compromissos da semana na noite anterior, alegando problema de saúde. Ele havia sumido. As consequências chegaram com uma velocidade que Eduardo não havia calculado. Em 48 horas, credores que haviam sido informados das irregularidades pelos próprios advogados de Marcos pediram garantias que a construtora não tinha condições de oferecer no momento. Obras foram paralisadas por precaução judicial. Contas foram bloqueadas enquanto a situação era apurada. O nome da empresa apareceu em portais de notícia com manchetes que não esperavam pela versão de Eduardo antes de publicar. O telefone que havia tocado sem parar durante anos foi ficando mudo. Um por um, os contatos que enchiam a agenda de Eduardo foram sumindo. Parceiros que haviam jantado com ele na semana anterior não atendiam mais as ligações. Investidores que haviam demonstrado interesse nas novas obras, de repente tinham outras prioridades. Era a natureza das coisas naquele mundo. Eduardo sabia disso. Sabia que a lealdade que circulava naquele ambiente era proporcional à utilidade de quem a recebia. Sabia, mas sentir aquilo na prática tinha um peso diferente de saber na teoria. Numa noite, depois de um dia que havia começado com 3 reuniões de crise e terminado com uma intimação judicial, Eduardo chegou em casa e não conseguiu passar da sala. Sentou no sofá sem ligar a luz, sem tirar o paletó, sem fazer nada. Ficou ali no escuro com o peso de tudo aquilo distribuído pelo corpo de uma forma que não tinha nome. Miguel apareceu na porta da sala em silêncio. Tinha ido beber água e encontrou o pai sentado no escuro, sem nenhuma explicação aparente. Ficou parado por um momento, avaliando a situação com aquela seriedade que era grande demais para 8 anos. Então, foi até o quarto, voltou com o caderninho e sentou do lado do pai no sofá, sem dizer nada, sem perguntar nada. Ficaram os dois em silêncio por um tempo. Eduardo olhando para o nada, Miguel folheando o caderninho devagar, até que o menino parou numa página e ficou olhando para ela. Depois, sem olhar para o pai, virou o caderninho e mostrou. Era um desenho novo. Eduardo no escritório, sozinho, rodeado de papéis. Uma figura pequena numa sala grande, com linhas que saíam de todos os lados, como se tentassem puxá-la para direções diferentes. E embaixo do desenho, a frase que Miguel havia escrito com aquela letra, ainda irregular de criança, que pensa mais rápido do que a mão consegue acompanhar. O dia que a gente precisou de alguém, e alguém apareceu. Era o mesmo texto do desenho anterior, da estrada, do dia de Sara e Enzo e Dona Conceição. Miguel havia usado a mesma frase nos 2 desenhos. E Eduardo entendeu naquele momento o que o filho estava dizendo sem dizer, que havia uma diferença entre os 2 desenhos. No primeiro, alguém havia aparecido. No segundo, Eduardo estava sozinho. E a pergunta que a criança fazia sem fazer era a mais honesta que alguém havia feito para ele em muito tempo. Dessa vez, vai aparecer alguém? Eduardo olhou para o filho. Miguel olhou de volta com aqueles olhos que não escondiam nada, porque ainda não haviam aprendido a esconder.
E pela primeira vez, desde que tudo havia começado a desmoronar, Eduardo sentiu alguma coisa que não era desespero. Era uma clareza fria e firme, daquelas que só aparecem quando todo o resto foi retirado, e o que sobra é o essencial. Ele havia construído a vida inteira ao redor de coisas que podiam ser tomadas. Dinheiro podiam tomar, empresa podiam tomar, reputação podiam tentar tomar, mas havia coisas que ninguém tomava. E um filho de 8 anos sentado do lado dele no escuro, sem pedir explicação, sem cobrar nada, só estando ali, era uma delas. Nos dias seguintes, Eduardo tomou decisões que ninguém ao redor conseguia entender. Recusou acordos que teriam protegido parte do patrimônio em troca de silêncio sobre o que Marcos havia feito. Escolheu o caminho mais longo e mais duro, que era o caminho honesto. Vendeu o que podia vender para quitar o que precisava quitar. Não porque era o caminho inteligente, porque era o único caminho que ele conseguia olhar nos olhos. Quem havia ficado do lado dele eram poucos. Aquino, que havia encontrado o problema e ficou para ajudar a resolver. 2 funcionários antigos que não tinham motivo nenhum para ficar além de caráter. E um filho de 8 anos que desenhava em silêncio e escolhia as palavras com mais precisão do que a maioria dos adultos que Eduardo havia conhecido na vida. A construtora que havia construído, saindo do zero, estava desmoronando. E enquanto ela desmoronava, Eduardo Matos descobria, com uma dor que também era alívio, que havia construído a vida inteira no lugar errado, que o que ele havia chamado de sucesso era uma versão muito pequena do que a vida tinha para oferecer. E que numa estrada do interior, numa tarde de calor, uma mulher que ele havia tratado mal, havia plantado uma semente que estava crescendo exatamente no momento em que tudo ao redor estava sendo derrubado. Faltava a ele entender que aquela mulher havia feito isso por ele uma vez antes, muito antes, numa noite que ele não lembrava porque não havia estado consciente para ver. Recomeçar do zero tem um som específico. É o som do silêncio, onde antes havia movimento. É o telefone que para de tocar. É a sala de reunião vazia, numa segunda de manhã que antes seria impossível de encaixar um minuto livre. Eduardo conheceu esse som nas semanas que se seguiram ao colapso da construtora e aprendeu a ficar dentro dele sem fugir, porque fugir não adiantava mais nada. Ele vendeu o apartamento grande, vendeu 2 dos 3 carros, quitou cada dívida que era sua de direito, mesmo as que poderiam ter sido contestadas juridicamente com alguma chance de sucesso. Aquino tentou convencê-lo a guardar mais, proteger mais, usar os instrumentos legais disponíveis para minimizar o impacto. Eduardo ouviu tudo, agradeceu e fez do jeito que achou certo. Não porque era o caminho mais fácil, era o mais difícil, mas era o único que deixava ele dormir. Numa tarde em que estava organizando as últimas caixas do apartamento, encontrou uma foto emoldurada que estava na estante do escritório havia anos. Ele e Marcos, no dia da abertura da construtora, os 2 de pé na frente da placa nova, sorrindo com aquele sorriso de quem não sabe ainda o tamanho do que está começando. Eduardo ficou olhando para aquela foto por um tempo. Tentou encontrar no rosto de Marcos algum sinal que ele havia ignorado. Alguma coisa nos olhos, no sorriso, em algum detalhe que deveria ter acendido um alerta. Não encontrou nada. E isso era o que mais doía. Não a traição em si, mas a descoberta de que havia confiado completamente, havia aberto a empresa e parte da vida para alguém que havia usado essa abertura como ferramenta. Havia trocado lealdade real por conveniência, e só havia percebido quando não havia mais nada a salvar. Guardou a foto numa caixa sem quebrar e continuou arrumando. Miguel acompanhou a mudança para o apartamento menor com aquela adaptabilidade silenciosa que Eduardo havia aprendido a reconhecer como uma das maiores forças do filho. Não reclamou do quarto menor, não sentiu falta das coisas que ficaram para trás, não fez nenhuma pergunta que constrangesse o pai.
Numa noite, depois de arrumar a própria prateleira no quarto novo, veio até a sala, onde Eduardo estava sentado, com uma pilha de documentos e disse simplesmente: "Eu gostei daqui. Parece mais casa." Eduardo olhou para o filho e não encontrou palavras à altura. Então só concordou com a cabeça, e Miguel voltou para o quarto como se tivesse dito a coisa mais natural do mundo. Semanas depois, Eduardo começou a reconstruir. Menor, sem sócio, sem o peso de uma estrutura que havia crescido além do que ele conseguia controlar. Apenas ele, Aquino cuidando das finanças, 2 funcionários antigos que haviam voltado porque quiseram, e um escritório simples numa sala comercial que cabia nas possibilidades do momento. Era pouco, era honesto. E havia uma leveza naquilo que Eduardo não havia sentido em muito tempo, aquela leveza específica de quem está carregando só o que é seu de verdade. Foi nessa época que ele voltou para a estrada. Não tinha um plano. Não tinha um motivo que conseguisse explicar para ninguém de forma racional. Sabia apenas que havia algo naquele trecho do interior que havia ficado inacabado e que, enquanto não voltasse, essa sensação não ia embora. Numa manhã de sábado, colocou Miguel no carro, avisou que iam dar uma volta e seguiu pela estrada estadual sem pressa e sem agenda. Miguel não perguntou para onde iam. Abriu o caderninho e começou a desenhar. Quando o trecho familiar da estrada apareceu, Eduardo diminuiu a velocidade sem perceber. Era a mesma paisagem, as mesmas árvores baixas, o mesmo céu aberto de interior que não pede licença para ser enorme. Miguel olhou pela janela com aquela expressão que havia tido na primeira vez. Aquele reconhecimento quieto que Eduardo nunca havia perguntado de onde vinha. Foi então que Eduardo viu um carro parado na beira da estrada, simples, o mesmo que havia reconhecido semanas atrás pelo barulho do motor antes de ver. Com a diferença que dessa vez era Sara quem estava do lado de fora, com o capô aberto, o celular na mão sem sinal, e Enzo sentado no banco de trás com a janela aberta. Del estava em pé perto do carro, olhando para o motor com uma expressão concentrada que lembrava muito a da mãe. Eduardo parou o carro antes de pensar, saiu antes de decidir, e caminhou em direção ao carro de Sara, com uma naturalidade que surpreendeu até ele mesmo. Sara ouviu os passos, virou e ficou completamente imóvel por alguns segundos. Olhou para Eduardo. Olhou para o carro atrás dele. Olhou de novo para Eduardo, dessa vez de cima a baixo, não com julgamento, mas com aquele tipo de leitura rápida que as pessoas fazem quando precisam entender se o que estão vendo é real. Ele estava diferente. Sem terno, sem o peso do orgulho atravessado no corpo, sem o celular colado na mão. Estava de calça simples e uma camisa sem gravata, com aquela leveza de quem parou de fingir que precisava parecer alguma coisa. "Problema no motor?" Eduardo perguntou. Sara piscou. E então, lentamente, um sorriso pequeno apareceu no canto da boca dela. "Tá resolvido", ela disse, usando exatamente as mesmas palavras que ele havia usado na primeira vez. "Só preciso de sinal para chamar ajuda." Eduardo olhou para o celular dela, para a tela que não mostrava nenhuma barra de sinal, e não disse nada. Foi direto ao capô e começou a examinar o motor. Theo se aproximou e os dois olharam juntos para o problema. Era simples, uma mangueira solta que havia deixado o sistema de arrefecimento sem pressão. Eduardo encontrou uma braçadeira no porta-malas do próprio carro, coisa que havia aprendido a carregar depois da última vez naquela estrada, e resolveu em menos de 15 minutos. Quando fechou o capô, Sara estava parada do lado, observando. Miguel e Enzo já estavam sentados juntos na beira da estrada, exatamente como da primeira vez, com o caderninho aberto entre os dois. "Obrigada", Sara disse simplesmente. "Precisei de ajuda nessa estrada uma vez", Eduardo respondeu. "Você não me deixou na mão." Sara ficou olhando para ele por um momento, como se estivesse medindo o peso daquelas palavras.
Depois olhou para a estrada, para o trecho específico onde os dois estavam parados, e disse algo que Eduardo não esperava. Você sabe que não é a primeira vez que você precisa de ajuda nessa estrada, né? Eduardo ficou parado. O que você disse? Sara desviou o olhar para os meninos. Não é nada. Esquece. Mas Eduardo não conseguia esquecer. Havia algo na forma como ela havia dito aquilo, com uma voz mais baixa, como quem deixa escapar o que não deveria, que não deixava espaço para ignorar. Sara. Ele esperou ela olhar para ele. O que você sabe sobre essa estrada? Ela respirou fundo. Ficou em silêncio por um tempo que foi longo demais para ser desconforto casual. Então olhou para os meninos, certificou-se de que estavam absortos no caderninho e voltou os olhos para Eduardo com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Era uma mistura de algo que queria falar e algo que não sabia se devia. Tem uma pessoa que pode te responder melhor do que eu, ela disse por fim. Dona Conceição, ela estava comigo naquela noite. Pausa. Vai até ela. Pergunta sobre um acidente nessa estrada. Ela vai saber do que você está falando. Eduardo sentiu o chão se mover levemente debaixo dos pés. Que acidente, Sara? Ela olhou para ele com aqueles olhos que não escondiam compaixão, mas que também não cediam antes da hora. Vai até ela, repetiu suavemente. Alguns segredos pesam menos quando são contados no lugar certo. Os meninos se levantaram. Miguel mostrava um desenho novo para Enzo que ria com aquele riso solto de 6 anos. Eduardo olhou para a cena e depois olhou para Sara, que também estava olhando para as crianças, com um sorriso que tinha uma sombra de cansaço que ele não havia notado antes. Um cansaço que não era do dia. Era de muito mais tempo do que um dia. Você está bem? Eduardo perguntou. A mesma pergunta que havia aprendido a fazer com o filho. Simples, direta, real. Sara virou o rosto para o lado antes de responder. Tô, ela disse. Mas a voz saiu um meio tom mais baixo do que deveria, e Eduardo registrou isso sem comentar. Foram embora cada um para o seu lado quando o sol começou a ceder. No caminho de volta, Eduardo dirigiu em silêncio com a cabeça cheia de uma pergunta que crescia a cada quilômetro. Um acidente naquela estrada. Dona Conceição que estava lá. Sara que sabia. E uma noite que ele, Eduardo Matos, não lembrava porque não havia estado consciente para ver. Miguel desenhou durante todo o caminho de volta. Quando chegaram em casa, o menino foi para o quarto sem dizer nada. Eduardo ficou na sala, olhando para o nada, até que uma memória antiga e vaga começou a se formar. Uma noite de anos atrás, uma estrada, dor, vozes que ele não havia conseguido identificar, e depois o hospital, e os médicos dizendo que alguém havia ligado para o resgate a tempo, que se tivesse demorado mais alguns minutos, o resultado poderia ter sido completamente diferente. Ele havia agradecido aos médicos. Havia feito uma doação ao hospital. Havia seguido em frente, como sempre fazia. Nunca havia procurado saber quem havia ligado. Nunca havia parado para pensar que aquela pessoa anônima tinha um rosto, tinha um nome, tinha filhos e uma vida inteira que continuava acontecendo enquanto ele seguia em frente, sem olhar para trás. Amanhã ele iria até Dona Conceição. E o que ele estava prestes a descobrir ia reescrever tudo o que ele achava que sabia sobre a própria história. Eduardo foi até a casa de Dona Conceição numa manhã em que o céu estava encoberto e o ar tinha aquela friagem fina de interior que parece não ter origem certa. Deixou Miguel com Aquino, que havia se tornado presença constante na vida deles desde o colapso, e foi sozinho. Precisava ser sozinho para aquilo. Não sabia o que ia encontrar, mas sabia que era do tipo de coisa que muda dependendo de quem está do lado quando chega. A casa estava igual. Paredes brancas com o tempo marcado nas quinas, jardim sem padrão calculado, cadeira de balanço na varanda. Dona Conceição apareceu na porta antes de Eduardo bater, como se já soubesse que ele ia aparecer naquele dia.
talvez soubesse mesmo. Ela tinha aquele jeito de quem raramente é surpreendida pelas coisas porque presta atenção no que a maioria das pessoas deixa passar. Eu sabia que você ia voltar, ela disse abrindo o portão. Demorou menos do que eu esperava. Eduardo entrou sem dizer nada. Sentou na mesma cadeira de antes, na cozinha com cheiro de café e janela aberta para o quintal. Dona Conceição serviu 2 xícaras, sentou do outro lado da mesa e envolveu a xícara com as mãos como da primeira vez. Sara me disse para vir falar com você, Eduardo começou. Sobre um acidente nessa estrada. Dona Conceição não se surpreendeu. Olhou para a xícara por um momento, depois olhou para Eduardo com aqueles olhos que liam as pessoas antes de ouvi-las. Quanto você lembra daquela noite? Eduardo sentiu o estômago virar. A forma como ela perguntou aquilo confirmava que havia uma noite. Uma noite específica, real, que ela conhecia e que ele conhecia de lados completamente diferentes. Lembro de acordar no hospital, ele disse com cuidado. Lembro dos médicos dizendo que alguém havia ligado para o resgate a tempo, que se tivesse demorado mais alguns minutos, parou. Nunca soube quem foi. Dona Conceição assentiu devagar. Ficou em silêncio por um tempo que não era hesitação. Era respeito pelo peso do que estava prestes a dizer. Então começou. Era uma noite de muito tempo atrás. Sara vinha comigo da cidade. Eu havia consultado um médico. Ela tinha me levado, porque eu não dirijo mais de noite. Os meninos estavam com ela, pequenos, Theo com uns 5 anos e Enzo ainda bebê no bebê conforto. Fez uma pausa curta. Quando passamos por aquele trecho da estrada, tinha um carro na sarjeta, sem luz nenhuma. Se a Sara não tivesse ido de farol alto naquela curva, a gente não teria visto. Eduardo ficou completamente imóvel. Ela parou antes que eu dissesse qualquer coisa. Saiu do carro. Foi até o veículo batido, olhou para dentro e voltou correndo para pegar o celular. Não havia sinal ali. Você sabe como é essa estrada. Ela andou mais de 300 metros a pé, no escuro, com o bebê no colo, porque Enzo havia acordado com o barulho da freada e ela não queria deixar ele chorando no carro com Theo sozinho. Dona Conceição parou, olhou para Eduardo. 300 metros a pé, de noite, numa estrada sem iluminação, com um bebê nos braços, até achar sinal suficiente para a chamada completar. O silêncio na cozinha era absoluto. O resgate confirmou que a chamada tinha sido feita. Ficamos ali esperando até ouvir a sirene. Sara não saiu dali enquanto não teve certeza de que o socorro havia chegado. A voz de Dona Conceição saiu mais suave. Ela nunca soube o nome de quem estava naquele carro. Nunca perguntou. Voltou para o carro, esperou o resgate passar por nós na estrada e foi para casa como se tivesse feito a coisa mais normal do mundo. Eduardo tentou falar e não conseguiu. Havia uma pressão no peito que não era dor física, mas que ocupava o mesmo espaço. Aquela noite que ele conhecia apenas como o começo de um pesadelo que havia terminado bem. Aquela noite que havia virado uma doação para o hospital e um seguir em frente sem olhar para trás. Tinha uma Sara no meio. Tinha uma mulher jovem com um bebê nos braços, caminhando no escuro por 300 metros para salvar um desconhecido que havia tratado a vida inteira como se fosse inquebrável. Ela sabe que era eu? Eduardo perguntou. A voz saiu diferente, mais baixa, mais rouca. Soube quando você apareceu aqui naquela tarde com o seu carro parado, Dona Conceição respondeu. Eu reconheci você antes dela. Vi a placa do carro, o modelo, e lembrei do relatório do resgate que saiu no Jornal da Cidade alguns dias depois do acidente. Falava de um empresário da capital que havia sobrevivido após ligação anônima. Fez uma pausa. Quando você entrou pela minha porta naquela tarde, eu soube. E Sara soube também um pouco depois, quando te olhou de perto. Eduardo se levantou da cadeira sem planejar. Foi até a janela, ficou de costas para Dona Conceição, olhando para o quintal sem ver nada. Estava tentando organizar alguma coisa dentro de si que não queria ser organizado. Eram muitas camadas ao mesmo tempo.
a noite do acidente que ele havia sobrevivido. Sara caminhando no escuro com Enzo bebê nos braços. À tarde do carro parado, Sara abrindo o capô sem hesitar, recusando o dinheiro com aquela calma, dizendo que havia ajudado porque queria que o mundo fosse o tipo de lugar onde as pessoas se ajudam. Ela havia dito aquilo sabendo quem ele era. Havia ajudado de novo, sabendo que havia ajudado antes, e não havia dito uma única palavra. Por que ela não falou? Eduardo perguntou ainda de costas. Por que ela não fez por reconhecimento? Dona Conceição respondeu simplesmente. Ela não salva pessoas para receber agradecimento. Ela salva porque não consegue não salvar. Eduardo fechou os olhos. Respirou uma vez, fundo. Depois voltou para a mesa e sentou, e ficou olhando para a xícara de café que estava fria agora sem tomar. Ela está bem? Perguntou. E havia algo diferente nessa pergunta, diferente de todas as vezes que havia feito essa mesma pergunta para outras pessoas em outras circunstâncias. Havia um peso real. Dona Conceição demorou 1 segundo a responder. E esse segundo disse mais do que as palavras que vieram depois. Sara é forte, sempre foi. Pausa. Mas tem carregado muita coisa sozinha há muito tempo. E o corpo às vezes cobra o que a gente não deixa a mente sentir. Eduardo ergueu os olhos. O que está acontecendo com ela? Não é meu lugar falar sobre a saúde dela, Dona Conceição disse com firmeza gentil. Isso você precisa perguntar para ela. Eduardo saiu da casa de Dona Conceição com um peso diferente do que havia entrado. Não era o peso do que não sabia, era o peso do que sabia agora e não podia desaber. Entrou no carro, ficou sentado por alguns minutos, sem ligar o motor, olhando para aquela estrada que havia passado a vida inteira, sendo apenas uma rota alternativa, e que havia se revelado, aos poucos, como o lugar onde as coisas mais importantes da vida dele haviam acontecido sem que ele tivesse prestado atenção. Foi direto para a casa de Sara. Ela atendeu a porta com uma expressão que dizia que estava esperando por aquela visita. Theo e Enzo não estavam em casa. Ela convidou Eduardo para entrar com um gesto simples. Foi até a cozinha e quando voltou com 2 copos de água e o encontrou parado na sala com aquela expressão, ela parou também. Dona Conceição te contou, ela disse. Não era pergunta. Por que você não me falou? Eduardo perguntou. E a pergunta não tinha mágoa, tinha espanto genuíno. O espanto de quem está descobrindo que o mundo é maior e mais generoso do que havia suposto. Porque você não precisava saber, Sara respondeu com simplicidade. Você precisava sobreviver, e sobreviveu. Sara, Eduardo colocou os copos na mesa de centro e olhou para ela diretamente. Você salvou minha vida, 2 vezes. E as 2 vezes agiu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela desviou o olhar para a janela. Uma vez, ela corrigiu baixinho. Na estrada você estava inconsciente. A segunda vez você estava só com um carro parado. As 2 vezes, Eduardo repetiu com firmeza. Porque se você não tivesse parado naquela tarde, eu estaria num lugar muito pior do que estava. E você sabe disso. Sara ficou em silêncio. E naquele silêncio, Eduardo percebeu o que Dona Conceição havia dito sem dizer. Havia um cansaço em Sara que não era de um dia. Havia algo que ela estava carregando que estava pesado demais para carregar sozinha e que ela havia escolhido esconder com a mesma naturalidade com que havia escolhido não contar que havia sido ela na estrada anos atrás. O que está acontecendo com você? Eduardo perguntou com a voz de alguém que aprendeu a fazer perguntas reais e a ficar no lugar enquanto a resposta vem. Sara abriu a boca para dizer que estava bem. Era visível que era isso que ia sair. Mas antes que as palavras chegassem, ela fechou os olhos por 1 segundo, e quando abriu, havia uma decisão diferente neles. Fui ao médico semana passada, ela disse. Doutor, Renato Braga, aqui da cidade. Fui porque estava me sentindo diferente há algumas semanas, cansada de um jeito que não era normal e achei que era excesso de trabalho. Parou, respirou. Não era excesso de trabalho.
Eduardo esperou. Ele encontrou alguma coisa que precisa de atenção urgente, uma condição que não dá para ignorar. A voz dela saiu firme, mas os dedos que seguravam o copo apertaram levemente. Preciso de uma cirurgia, e preciso logo. O silêncio que tomou conta da sala era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de quando a vida apresenta a conta de uma vez só, sem aviso, sem preparação. A mulher que havia caminhado 300 metros no escuro com um bebê nos braços para salvar um desconhecido estava ali, na própria sala, precisando de ajuda e sem ninguém para pagar essa conta. Eduardo olhou para ela por um longo momento. Depois disse, com uma calma que era a calma de quem já sabe o que vai fazer antes de terminar de falar: "Você não vai passar por isso sozinha." Sara começou a dizer que não precisava, que ia resolver, que sempre havia resolvido tudo sozinha. Eduardo a interrompeu com gentileza e com firmeza, e disse a mesma frase que ela havia dito para ele na beira da estrada semanas atrás, palavra por palavra, sem mudar uma vírgula. "Porque um dia alguém vai precisar fazer isso pelo meu filho, e eu quero que o mundo seja o tipo de lugar onde isso acontece." Sara ficou em silêncio. As palavras dela próprias ditas de volta para ela, naquele momento, naquele contexto, tiveram um peso que ela não estava preparada para receber. Os olhos dela encheram devagar, sem drama, sem exagero, e ela não desviou o olhar dessa vez. Eduardo não pediu permissão. Não esperou Sara dizer que estava bem, que ia resolver, que sempre havia dado um jeito. Conhecia esse discurso porque havia vivido esse discurso. Sabia o tamanho do vazio que existia por trás dele. Sabia o cansaço que se escondia nessa frase de quem aprendeu cedo demais que pedir ajuda custava caro. Então não esperou. Ligou para Dr. Renato Braga na manhã seguinte, marcou a consulta, foi junto, ouviu tudo, e quando o médico terminou de explicar o procedimento necessário, Eduardo disse apenas: "Pode agendar. Eu me responsabilizo por tudo." "Doutor." Renato olhou para Sara, que estava sentada com as mãos no colo e uma expressão que misturava alívio com resistência. "Você conhece esse homem há quanto tempo?" O médico perguntou com uma pontada de humor gentil que quebrou a tensão da sala. Sara olhou para Eduardo. "Tempo suficiente", ela respondeu baixinho. A cirurgia foi marcada para algumas semanas depois, tempo necessário para os preparativos e para que Sara organizasse a vida dos filhos durante o período de recuperação. Eduardo assumiu essa organização sem alarde. Theo e Enzo viriam ficar na casa dele e de Miguel durante o período de internação e recuperação. Não foi apresentado como favor, foi apresentado como o que era, a coisa óbvia a fazer. Theo aceitou com aquela seriedade de 11 anos que disfarçava o alívio de não ter que carregar sozinho a responsabilidade de cuidar do irmão enquanto a mãe não podia. Enzo aceitou com entusiasmo imediato. Foi para a casa de Eduardo com uma mochila colorida e perguntou antes de entrar se podia deixar as chuteiras no corredor, porque a mãe não deixava sujar o piso da sala. Eduardo disse que podia, e aquela pergunta pequena e cotidiana, aquele detalhe minúsculo de criança de 6 anos preocupada com as chuteiras, foi a coisa que fez Eduardo entender que aquilo não era temporário. Aquilo era vida. Vida real, com chuteiras no corredor e barulho na cozinha e 4 pratos na mesa em vez de 2. Miguel recebeu os 2 irmãos com o caderninho aberto e uma caneta estendida para Enzo. "Você quer desenhar comigo?" Enzo pegou a caneta sem cerimônia e começou a rabiscar do lado do desenho de Miguel sem pedir licença, com aquela naturalidade de quem nunca soube que existia uma regra diferente. Theo ficou parado na porta por um segundo, olhando para os 2, e então foi sentar do outro lado, abriu o próprio caderno de escola e ficou ali junto, em silêncio, fazendo o dever. 3 meninos numa mesa, cada um no seu, e todos juntos.
Eduardo parou na porta da sala e ficou olhando para aquela cena por mais tempo do que deveria. A cirurgia correu bem. Dr. Renato saiu da sala com aquela expressão tranquila de quem entregou o melhor que tinha e deu certo. Eduardo estava no corredor com os 3 meninos quando o médico apareceu, e a primeira coisa que sentiu foi as mãos de Enzo apertando o seu braço antes que qualquer palavra fosse dita. O menino estava olhando para o médico com aquela seriedade de 6 anos que aparece quando as crianças entendem que algo muito grande está acontecendo, mesmo sem entender todos os detalhes. Eduardo colocou a mão sobre a mão de Enzo e esperou. "Ela está bem", Dr. Renato disse. "Correu melhor do que esperávamos." Enzo soltou o braço de Eduardo e virou o rosto para o lado. Ficou assim por 1 segundo, quieto, fazendo aquele esforço silencioso que as crianças fazem quando não querem que os adultos vejam que estavam com medo. Eduardo viu, não disse nada, colocou a mão no ombro do menino e deixou ficar. Durante a recuperação de Sara, numa noite em que Theo e Miguel já dormiam e Enzo havia ficado acordado mais tarde porque não conseguia dormir direito longe da mãe, o menino foi até a sala, onde Eduardo estava sentado com alguns documentos da construtora. Subiu no sofá do lado, sem pedir, e ficou quieto por um tempo. Eduardo fechou os documentos. "Eduardo", Enzo disse com aquela voz de criança que ainda não aprendeu a embalar as perguntas difíceis. "Quando a mamãe ficar boa, você vai embora?" Eduardo ficou olhando para o menino por um momento. Para aquele rosto pequeno, sério, que estava fazendo a pergunta mais honesta que alguém havia feito para ele em toda a vida. Não havia resposta errada ali. Havia apenas verdade ou não verdade. "Não", Eduardo respondeu. Simples, direto, sem enfeite. Enzo ficou processando aquilo por alguns segundos. "Vai ficar aqui? Vou ficar onde vocês estiverem." O menino assentiu como se aquilo fosse uma informação que ele precisava confirmar antes de dormir. Então desceu do sofá, foi até o quarto e em menos de 10 minutos estava dormindo. Eduardo ficou sentado mais um tempo no silêncio da sala, com aquela resposta ainda no ar, e percebeu que havia dito aquilo sem calcular, sem pesar as consequências, sem fazer a planilha mental que fazia antes de qualquer decisão importante. Havia dito porque era verdade. E era a primeira vez em muito tempo que uma verdade saía assim, sem esforço, sem custo. Sara recebeu alta semanas depois. Eduardo foi buscá-la com os 3 meninos no carro, Enzo na janela, gritando o nome dela antes de ela aparecer na saída do hospital. Theo, fingindo que não estava emocionado e falhando completamente nisso, Miguel, em silêncio com o caderninho no colo e um sorriso que Eduardo reconhecia como o sorriso mais honesto do filho. Sara saiu com uma leveza diferente no corpo e nos olhos. Olhou para os 4 dentro do carro e ficou parada na calçada por um segundo, com aquela expressão de quem está tentando guardar uma imagem para sempre. "Vamos logo!" Enzo gritou pela janela. "Fizemos lasanha." Sara riu. E aquela risada solta, real, de alívio e de alegria ao mesmo tempo, foi o som mais bonito que aquela calçada de hospital havia ouvido em muito tempo. Semanas depois, quando Sara já estava recuperada e a vida havia encontrado um novo ritmo que cabia nos dias de todos, Eduardo fez algo que havia planejado em silêncio desde o período da recuperação. Convidou Sara para ir até o escritório da construtora reconstruída. Ela foi sem saber o motivo. Era um escritório simples, honesto, sem a ostentação da versão anterior. Mas havia uma coisa nova na entrada que não estava lá da última vez que alguém havia visitado. Uma placa pequena, de metal escovado, fixada na parede ao lado da porta. Sara chegou perto para ler. Construtora Matos. Reconstruída com o que importa. Em reconhecimento a quem nos lembrou disso. Embaixo, numa linha menor, estava o nome dela. Sara ficou parada diante daquela placa por um tempo que Eduardo não cronometrou. Quando se virou, os olhos estavam cheios,
Mas o que havia no rosto dela não era tristeza. Era aquela emoção específica de quem recebe algo que não pediu e que por isso pesa mais do que qualquer coisa que tenha pedido. Você não precisava fazer isso, ela disse. Eu precisava exatamente disso, Eduardo respondeu. Nesse momento, Miguel se aproximou com o caderninho na mão. Tinha ficado quieto o tempo todo, observando, desenhando. Agora estendia o caderninho aberto para Sara com aquela seriedade de 8 anos que não sabia que estava fazendo algo que as pessoas iam guardar para sempre. Era o último desenho. A estrada. O sol nascendo no horizonte, aquela luz de começo de dia que ilumina tudo de um jeito que o meio do dia não consegue repetir. E na estrada, 4 figuras. Eduardo, Sara e 2 grupos de meninos que haviam se tornado um grupo só. Abaixo do desenho, com aquela letra ainda irregular de criança que sente mais do que consegue escrever, Miguel havia colocado uma frase que fechava todos os desenhos anteriores, todos os capítulos, toda a história que havia começado com um carro parado num calor de interior. A estrada não estragou o plano. A estrada era o plano. Sara olhou para aquela frase por um longo tempo. Depois olhou para Miguel, que esperava com aquela paciência quieta que havia herdado de um pai que estava aprendendo a ter. E depois olhou para Eduardo, com aquele olhar direto que tinha desde o primeiro dia. Aquele olhar de quem não aprendeu a desviar quando algo importa de verdade. Naquelas semanas, Marcos Leal havia sido localizado e estava respondendo legalmente pelo que havia feito. Eduardo soube pela assessoria jurídica numa linha seca de e-mail. Leu, arquivou e não pensou mais nisso. Havia capítulos que se fechavam sozinhos quando você parava de alimentá-los. O que importava estava ali, naquela calçada de escritório simples, com uma placa pequena numa parede, um caderninho com desenhos que contavam uma história inteira e 4 pessoas que haviam se encontrado numa estrada do interior por causa de um carro que parou na hora errada ou na hora certa, dependendo de qual lado da história você estava olhando. Sara devolveu o caderninho para Miguel com um cuidado de quem segura algo precioso. Depois olhou para a estrada lá fora, aquela rua comum de cidade comum, e disse com aquela voz simples e direta que Eduardo havia aprendido a ouvir com o corpo inteiro. Eu não parei aquela noite porque era corajosa. Parei porque era o que precisava ser feito. Fez uma pausa. E você não reconstruiu sua vida porque perdeu tudo. Reconstruiu porque finalmente encontrou o que procurava. Olhou para Eduardo. O carro não estragou na estrada. Você estragou antes. A estrada só te parou onde você precisava ser parado. O silêncio que veio depois não era vazio. Era do tipo que só aparece quando algo verdadeiro é dito em voz alta pela primeira vez, e o mundo precisa de um segundo para se ajustar. Eduardo olhou para Sara, olhou para os 3 meninos, olhou para aquela placa simples na parede. E pela primeira vez em muitos anos, não havia nada que precisasse ser resolvido, acelerado, controlado ou conquistado. Havia apenas aquilo. E aquilo era suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo.